Olá pessoas, bem-vindos a mais uma aula de Geologia Global e agora a gente vai entrar no ciclo de supercontinentes, esses gigantes. Se a gente for pensar, a história da Terra realmente é pontuada pela edificação e quebra dos supercontinentes. Esses ciclos, eles vão ter uma influência enorme, não só na evolução da geosfera, mas também da hidrosfera, atmosfera e biosfera. Isso é o que a gente vai ver nos 4 vídeos sobre supercontinentes. Então, vamos começar detalhando o que é um supercontinente, uma definição básica. Um supercontinente, ele precisa ter pelo menos 70% da superfície total dos continentes existentes na Terra aglutinados numa porção só. E o que é interessante é que as primeiras definições de supercontinentes vieram antes mesmo dos estudos de assoalho oceânico. Os supercontinentes, as primeiras definições, vieram com Wegener, o Doutor, lá para o início do século XX, 1900 e pouquinho, assim. Dá para ver naquelas primeiras aulas, a primeira e a segunda aula que eu trouxe um histórico de tectônica, dá para ter uma noção geral de quando esse pessoal trabalhou mais. Então, como que a gente estuda os supercontinentes? Como que a gente reconstrói ele? Tem duas ferramentas básicas, uma são os métodos clássicos, que é a partir do encaixe da crosta, tipo Brasil e África, você vai juntando, tem uma silhueta absurdamente parecida. A outra questão é correlação de fósseis, indicadores paleoclimáticos como carbonatos, redbeds, diamictitos, e a continuidade de províncias geológicas. Então, nos dois fatores, esses são os fatores clássicos. O encaixe da costa, correlação de fósseis, indicadores paleoclimáticos, que são as rochas que só se formam em determinadas longitudes, ou latitudes, perdão, ou glacial ou tropical, e a continuidade de províncias geológicas. Esses são os métodos clássicos. Agora vamos para o outro, que são os métodos mais modernos. Nos métodos mais modernos, a gente entra com outras partes de geologia comparativa. Vai ter o paleomagnetismo, a geologia isotópica, mas também a gente vai dar uma olhada na adequação de falhas transformantes, anomalias magnéticas no assoalho oceânico. Esses dois últimos, tanto a adequação de falhas quanto a anomalia magnética, envolve saber o polo da rotação das placas. Então, não serve para o pré-cambriano. As anomalias magnéticas, né, se for pegar assim, o paleomagnetismo, ele para rochas anteriores ao cambriano, ou seja, no pré-cambriano, fica um pouco defasado, porque a gente não consegue ter um detalhe tão grande que não dá para saber direito em qual polo, detalhadamente, qual que era a orientação do polo da Terra. Porque a gente vê isso sabendo o fatiamento, né? Aquele código de barra que tem na litosfera oceânica. No pré-cambriano a gente não tem uma litosfera oceânica tão antiga para acompanhar esse código de barra. Então, continuando também nesses métodos mais modernos, além da adequação das falhas transformantes, que não eram descritas nos métodos clássicos, a gente tem a continuidade de províncias isotópicas, os estudos de proveniência por geologia isotópica, seja urânio chumbo em zircão, lutécio hafner, argônio em micas, as idades de Dix, que é o que chama de barcode, que começa a ver todas as intrusões de Dix, quando que essas intrusões aconteceram, qual que é a orientação, e tenta resgatar o molde, tenta refazer o quebra-cabeça para ver como que esses Dix e a época da intrusão deles se encaixa quando o continente estava todo junto, antes da separação. E tem o paleomagnetismo. Vou ressaltar de novo que no pré-cambriano, como a gente não sabe o polo, a gente não sabe se o polo estava invertido ou não, como a gente não tem crosta oceânica, a latitude norte-sul e a longitude fica ambígua. A gente usa reconstrução para tentar traçar o caminho, mas aí a gente tem que usar muito a deriva aparente, a gente tem que meio que tentando fazer o que seria o caminho lógico disso, para tentar encaixar, saber exatamente onde a rocha estava na Terra como um todo. Para lembrar um pouco de paleomagnetismo, se precisar, tem na aula 1, o vídeo 4 é sobre geologia comparativa e na aula 2 o vídeo 2, beleza? Nesse vídeo agora, eu vou trazer um parênteses aqui sobre geologia isotópica. Vou trazer só uma introdução de geologia isotópica bem rapidinho, porque não é um assunto tão simples assim, e como é muito utilizado na reconstrução de supercontinentes, é bom vocês terem uma noção geral. Então, vou falar rapidamente sobre átomo e sua estrutura interna. O átomo ele é composto por núcleo, onde está
quase que a massa dele toda. Nesse núcleo a gente vai ter prótons e nêutrons, e ele é rodeado por uma nuvem de elétrons. O número de prótons é o que vai definir o elemento em questão. Por exemplo, aqui eu tenho um carbono, o carbono tem 6 prótons, e é isso que faz o carbono ser carbono. Esse é o número atômico dele. O número de nêutrons ele vai contribuir para a massa, mas não tem carga. Então, o número total, né, o número de massa do meu carbono, se ele tiver 6 nêutrons e 6 prótons, vai ser um número de massa 12, óbvio isso. A natureza vai tender a formar os estados mais estáveis. A natureza sempre busca um equilíbrio. Então, quanto mais próximo o número de prótons e o número de nêutrons for, maior é a proporção de determinado isótopo na natureza. Por exemplo, o carbono 12 ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Ele é quase 99% de todo o carbono. O carbono 13 ele vai continuar com 6 prótons, o número de prótons é o que define ser um carbono, mas ele vai ter 7 nêutrons, já é quase 1%, quase esse 1% que falta. E o carbono 14, quando entra mais um nêutron, fica absurdamente instável. A mesma coisa para oxigênio, enxofre, urânio, para tudo quanto é elemento, a tendência é, quanto mais próximo a gente tiver o número de prótons e de nêutrons, mais estável é. Quando eu vou colocando mais nêutrons, mas mantenho o número de prótons, eu gero o que são os isótopos, são o que vão ter o mesmo número de prótons, mas o número de massa vai ser distinto. Quanto mais nêutrons eu vou colocando, mais instável vai ficando o meu isótopo. E quando ele vai ficando muito instável, a tendência é ele decair. Aqui está uma imagem, o que está passando logo aqui do meu lado aqui, é uma cloud chamber, é um lugar que a gente tem uma película muito fria de álcool e tem uma amostrinha de uraninita. Porque o urânio ele tem uma cadeia de decaimento enorme e o que a gente está vendo aí é a reação exotérmica, é essa coisa de espalhar essas luzes que estão espalhando para todo lado, é o isótopo instável de toda a cadeia do urânio até chegar no chumbo, que na reação exotérmica libera energia e a gente consegue ver essas partículas alfa sendo liberadas. Aqui em cima eu coloquei os estilos de decaimento. Não vou detalhar porque isso não é tão importante aqui. A ideia é, a partir do momento que eu tenho um isótopo instável, ele vai buscar a estabilidade. Ele vai buscar a estabilidade pelo processo de decaimento. Quando ele começa a decair, é uma reação exotérmica que libera energia. Para a gente chegar na reação geral da geocronologia, vamos entender esse gráfico aqui, ele é bem básico e ele é bem didático. Aqui em cima a gente tem uma amostra qualquer, todos os pontinhos pretos são isótopos π. Quando passou um tempo de meia-vida, aqui uma unidade de meia-vida, a quantidade de isótopos π caiu para metade. Então, se eu tinha 20 isótopos π, agora eu tenho 10 pais e 10 filhos. Nesse tempo de meia-vida, meu relógio começou de novo e eu vou ter 10 pais. Esses 10 pais vão decair formando mais 5 filhos, gerando 15 filhos e ficando só 5 pais no segundo tempo de meia-vida. E assim por diante. Nós vamos formando uma assíntota. A ideia é que nunca vai cruzar o eixo, mas vai chegar um ponto onde o número de pais vai estar insignificante, assim como era o número de filhos aqui logo no comecinho. A reação, então, da geocronologia, o que a gente tem como um guia de geocronologia é o tempo T aqui vai estar diretamente relacionado com a constante de decaimento de cada elemento. Isso daí vai direcionar, obviamente, que se tiver 4 bilhões de anos vai ser diferente de que se fosse 50 dias, 50 horas. Aqui, o N vão ser o número de isótopos π e o D o número de isótopos filho. Esse D0 aqui seria, digamos, o filho bastardo, é um filho que já estava no sistema antes. Por exemplo, o urânio 238 ele vai decair para o chumbo 206. O urânio 237 decai para o chumbo 205. Mas a gente tem um outro chumbo que é o chumbo 204, que ele é o comum. E esse chumbo comum, ele não precisa ser produto de decaimento, ele pode estar no meu sistema antes. Então o que a gente tem que tomar cuidado é para evitar sistemas que tenham filhos comuns,
que é difícil a gente delimitar o tempo de meia-vida aqui, o tempo total passado, se a gente já tiver filho no sistema antes. Às vezes a detecção fica um pouco. É lógico que nós temos meios de corrigir isso, mas a detecção não fica tão boa. Continuando nesse resumão de geologia isotópica, a gente vai ter um fator muito importante que é a temperatura de fechamento ou temperatura de estabilidade. É quando um determinado sistema passa a guardar uma informação. Ou seja, se a gente pegar aqui, nós temos diversos sistemas isotópicos, desde isótopos cosmogênicos, traço de fissão em apatita, em titanita, em zircão, argônio em feldspato, urânio chumbo em zircão, monazita, e aqui embaixo eu tenho a temperatura de fechamento ou temperatura de estabilidade. O que isso quer dizer? Por volta de 800 graus, o meu urânio chumbo fica estável. Por volta de 80 graus, 60 graus, meus isótopos cosmogênicos ficam estáveis. Aí você fala assim, então qual que é o ideal para a gente usar? Não existe nenhum método ideal, existe um método adequado. Por exemplo, se eu quero saber o meu metamorfismo de uma determinada rocha que foi de faces anfibolito, não adianta eu pegar o urânio chumbo, porque o urânio chumbo não vai sentir um metamorfismo de 500, 600 graus. O urânio chumbo no zircão vai estar fechado o sistema. Então, se eu quiser saber a cristalização dessa rocha que metamorfizou na face anfibolita, eu posso usar o urânio chumbo, que a temperatura de fechamento dele é mais alta. Ou então, se eu quero saber o meu metamorfismo, eu posso usar, por exemplo, um urânio chumbo em titanita, que a temperatura de fechamento já é mais baixa, um argônio, seja ele em hornblenda, ou em muscovita, ou em feldspato. E cada problema vai trazer um sistema adequado para ele, vai trazer um sistema ideal para ele. Se eu quero checar a exumação de cadeias montanhosas, é preferível eu pegar um isótopo cosmogênico, um traço de fissão em apatita, que vai ter a sensibilidade para processos epigenéticos, para processos mais epidérmicos ali, que estão mais próximos, epiderme é pele, né? Mas para processos que estão mais numa crosta superficial. Essa crosta superficial, 2 até 3, 4 km de profundidade. Agora, se o processo aconteceu lá embaixo, por volta de uns 15 km, eu vou ter que descer aqui para baixo. E lógico que todos os processos intermediários a gente vai ter um conjunto isotópico adequado. Aqui coloquei na tabela periódica alguns dos sistemas, como o carbono 14, o argônio, que na verdade é potássio argônio, o rubídio que decai para o estrôncio, o lutécio que decai para o ráfnio, o rênio para o ósmio, o urânio para o chumbo, o samário para o neodímio. Todos eles têm alguma relação, alguns métodos têm algumas vantagens em cima dos outros, tem toda uma situação entre adequação química, ou seja, qual que é a competitividade para o samário e para o neodímio para entrar em um determinado mineral. Se você for ver, eles estão aqui nos elementos razoavelmente próximos, a compatibilidade química deles é razoavelmente parecida. Em compensação, o lutécio ele está numa família, enquanto o ráfnio já está em outra. Então, é preferível o lutécio para o ráfnio, porque o lutécio ele vai ser um dos elementos terras raras, enquanto o ráfnio já é um metal. A compatibilidade deles em mineral é distinta, o coeficiente de partição para adquirir lutécio é muito diferente do ráfnio. Então a chance de eu ter um filho bastardo no meu sistema é muito menor. E como que a geologia isotópica então vai entrar para entendimento de supercontinentes? Aqui eu coloquei um exemplo do artigo do Conde. Na verdade, tem diversos artigos que fazem esse tipo de abordagem, que é coletar dados isotópicos numa escala global. Aqui ele pegou de urânio, chumbo, lutécio e ráfnio, para entender os episódios de crescimento crustal e os episódios de amalgamação de supercontinentes. Esse daqui não é um gráfico do Conde, esse daqui é do Hawksworth. Eu vou deixar na descrição qual artigo que eu peguei essa figurinha aqui. Basicamente, o que fez foi o seguinte. Aqui embaixo, estão vendo essas curvas, esses espectros? Esses espectros são compilações de idades de zircão. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui está uma compilação, perdão, eu cortei que aqui que estava a quantidade, mas são quantos milhares de grãos de zircão
em determinada idade, ou seja, por volta de 500 milhões de anos eu tenho um pico, por volta de 1 giga-ano eu tenho outro, por volta de 2.1 eu tenho outro, aqui por volta de 350 eu tenho outro, 200 eu tenho outro. Então qual que é a ideia? Eu tenho muitas rochas cristalizando nesse período aqui. E essa nuvem gigantesca aqui em cima é o Epsilon Hafnium. Quando o Epsilon Hafnium está muito negativo, isso quer dizer que eu tenho uma grande assimilação de litosfera continental, eu tenho algo muito retrabalhado. Quando eu estou muito positivo, eu tenho algo juvenil. Lembra do arco magmático acrecionário juvenil? Ou seja, que tem pouca contaminação, que vai lembrar muito da extração de um manto parental. Ou seja, quando eu tenho um episódio de supercontinente, eu estou esperando que eu vou ter tanto o meu início de orógeno acrecionário lá, meus ofiolitos, meus remanescentes de litosfera oceânica, até chegar nas minhas bacias de retroarco, que podem ter sido inclusive fundidas, ou seja, eu vou ter coisas muito próximas de um magma parental e coisas muito retrabalhadas. Isso quer dizer que o meu Hafnium em regiões de supercontinente vai ter que variar de muito positivo a muito negativo. Outra coisa que eu vou ter que ter é um registro de picos de geração de magma, de picos de geração de rocha. Ou seja, quando eu junto o Epsilon Hafnium junto com minhas idades isotópicas, eu consigo traçar os meus supercontinentes. Porque eu vou ter quando eu gerei muita crosta, ou seja, quando eu tinha acreção, e quando eu tenho essas coisas muito negativas de Hafnium, eu estou juntando o fator de quando eu retrabalhei muito minha crosta, quando eu cheguei a gerar granitos do tipo S, por exemplo, ou quando minha litosfera continental já estava tão espessada que meu orógeno acrecionário se contaminou tanto que chegou a me mostrar um Hafnium muito negativo. Então, juntando tanto urânio-chumbo quanto lutécio-hafnium, eu consigo ver uma associação com os supercontinentes, Rhodínia, Gondwana, Pangeia. Eu vou falar sobre cada um desses nos próximos vídeos. É mais para ter uma noção geral de como a geologia isotópica dá uma força para a gente entender os ciclos de supercontinentes. Algo a se destacar aqui é porque quando eu olho todas essas idades de cristalização de zircão aqui, ou seja, 2.5 eu tenho muita, e por volta de 1.9 eu tenho muita, em 1.1 eu tenho muita, em 500 milhões de anos eu tenho muita. O que eu tenho que pensar é, eu não só produzi muito grão, eu não só produzi muita rocha com zircão, eu também eu preservei. Além de eu ter construído todas essas rochas, além de eu ter realizado a gênese de muitas rochas em 2.1, em 1.9, em 1.0, em 500 milhões de anos, eu preservei isso tudo. Os picos de zircão, ele não é simplesmente a produção, ele é a produção mais preservação, é algo que não foi consumido na minha subducção. Então, aqui eu tenho dois gráficos, né? Esse primeiro gráfico mostra o volume de magma durante um orógeno acrecionário, colisional e durante rifteamento. O volume de magma no orógeno acrecionário, que é uma fábrica de magmas, é muito maior. Porém, muito dele é consumido. Durante a colisão, durante um processo colisional, o volume de magma desce muito. Mas a preservação de material na colisão é muito maior. E quando eu quebro, obviamente, o rifteamento eu vou só espalhando. Então aqui eu tenho o consumo na subducção e aqui eu tenho o espalhamento para bacias. Na colisão eu vou ficar com a coisa muito preservada. O segundo gráfico que eu tenho está aqui logo em cima de mim. Esse daqui mostra dos dias atuais até o início do que a gente tem de Terra, qual é a taxa de convecção de crosta continental. Aqui está de 0 a 100%. Você vê que praticamente todos os modelos, eles começam aqui no Arqueano, que produziu quase tudo, depois a gente só tem um retrabalhamento com uma geração muito pequena de crosta, e todos eles mostram uma inflexão. Ou seja, eu vou subindo muito e eu começo uma inflexão. Subo muito, começo uma inflexão. Subo e começo uma inflexão. Sempre tem essa inflexão. Essa inflexão, ela bate exatamente quando a gente começa a ter subducção. Eu estou produzindo crosta continental sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. De repente,
eu começo um processo de consumo que seria o meu equilíbrio. Esse equilíbrio ele leva a Terra a poder se ajustar, não ficar o tempo inteiro só produzindo uma capa, uma carapaça que seria muito pouco densa e acabaria afetando a dinâmica como um todo. Continuando então, o que a gente teria desde o início, uma parte que seria dominada por domos e quilhas, onde a gente não tem a estabilidade suficiente para a subducção, uma região transicional até a gente chegar nos tempos modernos, onde a gente tem tanto um consumo de crosta quanto uma confecção. Isso daí nos dias atuais, aqui seria então uma tectônica do Arqueano, passando pelo início do Paleoproterozoico até chegar nos dias atuais, que é o que predomina basicamente do Proterozoico até hoje. Então, esse equilíbrio entre consumo e gênese de crosta que a gente tem atualmente, logicamente que a parte de subtração a gente não tem tanto controle assim, mas basicamente a gente está adicionando crosta em zonas de colisão, em zonas de hotspot e principalmente em arcos. Quase toda a crosta vem de arcos, que são essa fábrica de magmas, mas a gente está subtraindo também na região da zona de colisão, porque a gente tem toda uma parte sendo subduzida forçadamente ali e sendo muito retrabalhada e erodida, porque a gente gera um edifício gigante, e também na delaminação. A gente já discutiu um pouco dos diversos processos de delaminação. Essa é a outra forma de subtração da crosta, tanto em zonas de subducção que a gente tira um pouquinho, mas também principalmente em delaminação em zonas de colisão. E eu vou terminar esse primeiro vídeo de aspectos gerais trazendo a importância da nossa topografia bimodal. A gente só consegue ter ciclos de supercontinente, ter uma dinâmica em equilíbrio na Terra, porque a gente tem essa distribuição aqui bimodal da topografia. Quando a gente compara com outros planetas terrígenos, né, outros planetas terrígenos que eu digo assim, esses que não são gigantes gasosos, por exemplo, como Vênus e Marte, aqui a gente vê uma distribuição da topografia muito mais unimodal. Na Terra a gente tem essa variação. Essa variação da topografia na Terra é exatamente o que deixa a distinção entre uma parte continental e uma parte oceânica, que é uma peculiaridade de distinção de duas litosferas, a continental e a oceânica, que permite o funcionamento do ciclo de Wilson, que permite a geração de grandes massas continentais, assim como sua quebra e o consumo dos oceanos e todo esse fluxo que a partir do próximo vídeo eu vou começar a mostrar como isso afeta também a distribuição da vida, a distribuição de depósitos minerais, a distribuição do relevo. Beleza? Valeu!